PIS e COFINS monofásico. O que é PIS e COFINS monofásico e onde estão as grandes oportunidades? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Elcio Guiotto e há mais de 22 anos eu atuo com consultoria tributária e nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês sobre a monofasia do PIS e COFINS. Então, o que é PIS e COFINS monofásico, por que existe essa sistemática de tributação e onde estão as grandes oportunidades tributárias para esse tipo de tributação. Primeiro ponto importante que eu acredito que vocês precisam saber é que existe um porquê por trás da criação do PIS e COFINS por essa sistemática de tributação monofásica. O que significa essa tributação monofásica? Ela é muito simples. O governo acabou concentrando a tributação do PIS e COFINS em uma única etapa da cadeia. Análogo ao que acontece hoje, por exemplo, com o ICMS, quando ele é pago por substituição tributária por uma única etapa da cadeia. Então, para o PIS e COFINS, o que o governo constituiu aí para fins de sistema de tributação? Eu vou concentrar a tributação das contribuições do PIS e COFINS em uma etapa da cadeia, ou seja, na etapa do industrial ou do importador, e depois todas as demais etapas da cadeia estão desoneradas de tributarem o PIS e COFINS sobre esses produtos. Com isso, o governo conseguiu facilitar aí o processo de fiscalização, porque aí ele fiscaliza apenas uma entidade, apenas uma etapa da cadeia, que é o industrial, por exemplo, e não precisa mais, para fins de PIS e COFINS, se preocupar com tributação dessas duas contribuições no varejo, no atacado, no consumidor. Então, se eu tenho ali, numa primeira etapa, toda a tributação do PIS e COFINS dentro da primeira etapa da cadeia, para fins de fiscalização fica muito mais fácil o governo manter esse controle. Então, a sistemática monofásica do PIS e COFINS é isso, eu concentrar a tributação na primeira etapa da cadeia, de maneira que as demais etapas não precisem destacar ou não precisem tributar essas duas contribuições. O que acontece é que eu tenho, na indústria e no importador, eu tenho ali uma alíquota maior, então eu tenho uma alíquota majorada, e aí eu tenho para alguns segmentos e alguns tipos de produto a tributação nessa sistemática, então vocês precisam entender, a própria Receita tem uma tabela onde ela descreve ali todos os itens e todos os segmentos que são tributados pela sistemática monofásica, principalmente setores de autopeças, farmacêuticos, baterias, pneus. Então nós temos ali uma gama de produtos que tem a sua tributação pela sistemática monofásica. E aí, Elcio, de onde vem as oportunidades se está tão simples o sistema de tributação, se só a primeira etapa da cadeia tributa para todas as demais etapas? Aqui está a grande oportunidade, principalmente para as empresas do Simples Nacional. Por que acontece nas empresas do Simples Nacional e não acontece nas empresas do lucro real e presumido? Primeiro ponto que eu vejo particularmente é que as empresas do lucro real e presumido têm aí um controle um pouco mais efetivo. As empresas do lucro real, por exemplo, tributam o PIS e COFINS uma alíquota bem maior, a razão de 9,25. Então você imagina que um atacadista que revende um produto monofásico, se ele tributar ali a 9,25 sua saída, isso vai chamar muita atenção, porque é uma carga tributária muito grande, e aí, consequentemente, vai acontecer ali do contribuinte falar, opa, peraí, eu estou tendo um desencaixe muito grande com o PIS e COFINS, tem alguma coisa errada, isso não faz muito sentido. É claro que isso acontece em muitos casos, por exemplo, em supermercados, que tem ali revendas de produtos que não são tributados, ou não são tributados por monofasia, ou não são tributados por algum outro tipo de benefício, mas por conta de um acúmulo, uma quantidade significativa de itens, acaba ali que parametrização fica errada e um item ou outro acaba passando e tendo a sua incidência tributária de maneira errada. Mas do ponto de vista prático, do ponto de vista de oportunidades, essa demanda de PIS e COFINS monofásico, ela está mais para as empresas do Simples Nacional. Por quê? Porque tem um controle menos efetivo. Então vamos imaginar que uma empresa do Simples Nacional que só revende baterias, ela tem toda a sua revenda ali desonerada do PIS e COFINS, porque o PIS e COFINS veio tributado pela sistemática monofásica lá da indústria. Vamos imaginar, por exemplo, uma farmácia que vende produtos farmacêuticos que também estão nessa sistemática de PIS e COFINS monofásico. Se ela não segrega as suas vendas por item, por produto, e passa para a contabilidade fazer essa segregação dentro do PGDAS, que é o programa onde se transmite as informações do Simples Nacional, acaba que por falta dessa segregação eu tributo de maneira indevida o PIS e COFINS que já foi tributado lá na primeira etapa da cadeia. Então, é muito em função de faltas de controle que nós temos aí a oportunidade do PIS e COFINS monofásico para as empresas do Simples Nacional. Então, do ponto de vista prático, qual que é o trabalho? É o segregar pelas minhas saídas ali
dessa empresa do Simples Nacional, quais os produtos estão sujeitos à sistemática monofásica. E aí você vai pedir o auxílio, vai buscar como auxílio a tabela da própria receita. Hoje nós temos softwares que fazem essa segregação de maneira automatizada. Então, por exemplo, o E-Auditoria é um sistema que tem isso muito bem parametrizado. Você consegue fazer todo esse trabalho de segregar ali dentro da própria ferramenta, só importando os documentos do cliente. E aí, a partir do momento que você segregou, você vai, dentro do PGDAS e vai considerar que, vamos imaginar que eu tenho ali uma farmácia que faturou R$300 mil, mas desses R$300 mil, 200 mil é revenda de produtos monofásicos. Então, na hora que eu for tributar esses produtos, na hora que eu for tributar dentro do Simples Nacional, eu vou ter que segregar ali dentro do PGDAS que 200 mil são receitas de produtos que já foram tributados por monofasia, ou seja, não vai incidir PIS e COFINS dentro desse mês, porque 200 mil são produtos beneficiados que já tiveram, na verdade não é um benefício, já tiveram uma sistemática de tributação concentrada na primeira etapa da cadeia, então eu não deveria tributar novamente. O que acontece é que muitas vezes, por falta de controle, isso acaba ficando errado e eu acabo tributando, nesse exemplo prático, esses 300 mil. Então aqui nasce uma demanda de você voltar os últimos 5 anos, avaliar toda a composição da receita desses clientes e aí você conseguir retificar as obrigações acessórias, fazer uma composição desses valores que foram pagos de maneira indevida ou a maior e poder restituir esses valores, trazendo um benefício financeiro e econômico para o seu cliente e automaticamente trazendo um benefício econômico para você. Então não é uma sistemática complexa, é muito simples de entender, Então, partindo da premissa de que eu tributo tudo na primeira etapa, ninguém mais tributa nas próximas etapas, e se alguém tributou em alguma dessas etapas, essa tributação está indevida, e aí aqui nasce uma oportunidade tributária para nós que atuamos aí no mercado de consultoria tributária. Então, pessoal, não é algo complexo, o que precisa ter é a avaliação por itens e um controle mais efetivo para que vocês consigam aí angariar boas oportunidades com essa sistemática. E aqui vai uma dica adicional, se vocês estiverem fazendo um trabalho de PIS/COFINS monofásico, não deixem de avaliar também, eventualmente, alguma tributação de ICMS, que também foi paga por uma sistemática muito parecida com essa, que é o ICMS por substituição tributária, e que quando eu revendo eu também não deveria pagar. Então, às vezes, você vai encontrar no mesmo cliente o trabalho de PIS/COFINS monofásico e também o ICMS-ST recolhido ali, melhor dizendo, dentro da sistemática do Simples Nacional de maneira indevida. Então, fica aqui essa dica, porque provavelmente quando vocês forem avaliar o PIS/COFINS, vocês também vão ter essa demanda do ICMS-ST. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado de maneira clara para vocês essa sistemática do PIS e COFINS monofásico. Não é algo complexo. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão, peço que vocês comentem aqui nesse vídeo e aproveitem para se inscrever no canal e compartilhar essas informações, compartilhar os vídeos do YouTube para que a gente consiga atingir mais pessoas, para que esse conhecimento seja aí disseminado para outros tributaristas, para outros empresários, porque os empresários, sabendo dessas informações, consequentemente eles vão buscar os profissionais aí que atuam no mercado tributário para que seja efetivado esses trabalhos de recuperação e outros trabalhos que possam aí eventualmente eliminar riscos tributários, possam levantar outros tipos de oportunidades. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.